Salmos de número 119, verso 105, depois Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Estou achando que esse aparelho aqui vai querer me enganar, então, questão de senha, ele vai entrar aqui e eu não sabia. Não vai não? Ah, então tá bom. Glória a Deus. Ah, Jesus, a tecnologia. Irmãos, em primeiro lugar, eu vou pedir a todos vocês que não percam a oportunidade de sentir o que eu estou sentindo aqui. Eu sei que alguns já estão sentindo, mas se tem algum que não está sentindo, fique indignado com isso. Não está sentindo a presença de Deus? Então indigne-se com isso. Indigne-se, né? Indigne-se com isso. Por quê? Porque você está perdendo o melhor, a presença dele. Se não estiver sentindo, tem alguma coisa errada. Se estiver preocupado demais com as coisas lá fora, ansioso, arrancando um pedaço do beiço, que é porque não está sentindo, está totalmente na ansiedade, ó. É sentir a presença de Deus. Aqui a casa dele, é a casa dele, e eu não estou sentindo. Você chega na casa de alguém que é dono da casa e ele não está lá, que chato, né? Mas ele está aqui, então temos que sentir a presença dele. Já desligou, glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu sei de cor. Não. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, vamos Salmo 119, verso 105 primeiro, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu. E Hebreus capítulo 4, vamos lá? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Enquanto vocês encontram, quem não sabe de cor, gente, é bom demais decorar a Bíblia, porque aí você fica com ela na mente e no coração. Vou ter que fazer isso aqui toda hora. Oh, glória a Deus. Quem encontrou, diga: encontrei. Agora Hebreus capítulo 4, versículo 12, né? Eu vou ler o 13. Ler não, citar. Não quero ler a Bíblia, eu quero citar de cor, com muita alegria. O 12, o 13, o 14, o 15 e o 16. Vamos lá? Algumas versões são diferentes da que eu memorizei, né? Amém? Vamos lá então? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma que esteja encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Glória a Deus. Eu errei alguma coisa aí, irmãos? Não? Então tá bom. Então feche os seus olhos e repita comigo, por gentileza: Senhor meu Deus, fala comigo o que eu preciso ouvir, no precioso nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Podemos assentar, irmãos.
Eu separei aqui, irmãos, alguns versículos sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa espada. Nós estamos, principalmente nos últimos minutos desta última hora, que o João disse, nós estamos neste final dos tempos, ou início do fim, passando por batalhas que, se nós não soubermos como lidar com a espada, essa espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, nós vamos perder algumas batalhas, e é perigoso na perda, na derrota de alguma dessas batalhas, nós sucumbirmos, isto é, morrermos na fé e caminharmos para a perdição eterna. Aí mora o perigo da apostasia, que é o afastamento e a virada de costa. Você vira as costas para Deus literalmente e começa a ter Deus como seu inimigo. Nós precisamos estar com a espada empunhada, o escudo da fé empunhado, de uma tal forma que quando vierem as setas, os dardos inflamados do maligno, nós saibamos como usar a espada, se atacando ou se defendendo. A espada do Espírito, você pode usar ela para atacar e para defender. E quando nós lemos aqui, lá em Efésios capítulo 6, pode abrir também, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, ele vai dizer assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Versículo 10. E no versículo 11, ele vai dizer assim, você pode abrir e marcar, é bom que o irmão traga um marca-texto, um lápis, uma borracha, alguma coisa nesse sentido. E vai dizer assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. No versículo 11, do capítulo 6 de Efésios. Para que, qual o objetivo desta armadura, que não é de homem nenhum aqui da terra? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo é um inimigo feroz, que nós não podemos vacilar com ele. Não podemos subestimar. O que é subestimar? Eu ponho Satanás aqui debaixo do meu pé, eu piso na cabeça dele, não sei o que, pula, vai, pisa na cabeça de Satanás. Isso aí é perigosíssimo. Você está lidando com o príncipe das trevas. Inclusive, nesse exato momento, quando são 20 horas e 30 minutos, Satanás, o príncipe das trevas, o Deus deste século, está ao derredor, por meio dos seus agentes demoníacos, ao derredor de cada um dos seres humanos, através dos seus agentes demoníacos, porque ele não é onipresente. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, o que nós vamos fazer? Nós precisamos estar sempre atentos sobre o que é derredor e o que é redor. O derredor é ao redor do redor. Quando você vai para Salmos 34 e verso 7, a palavra de Deus vai dizer: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Esta mesma palavra, ela vai nos dar a vitória, inspirando-nos e nos motivando através da leitura da mesma. Quando você está lendo a palavra de Deus, meditando na palavra do Senhor,
você está numa terapia, numa meditação. Não tem o budismo e outras religiões por aí que usam, tem o yoga, tem outras coisas, outras formas técnicas das pessoas interagirem concentrando. Não existe. Então, no mundo espiritual, o inimigo usa muito a distração. Nesse exato momento, qualquer movimentozinho do seu lado aí, ou qualquer conversa, ou qualquer sentimento, ou sentido abalado, o sono vai bater, um movimento vai tirar sua atenção, essa distração vai te incomodar, te atrapalhar. Para que você esteja ligado na palavra do Senhor, primeiro você precisa amar a palavra. Quando a gente ama, a gente fica o tanto de hora que for necessário e mais um pouquinho, e você troca o sono para estar ouvindo a pessoa que você ama. Vamos citar aqui o exemplo de uma pessoa que ama verdadeiramente, está apaixonado, mas tem um amor que é acima da paixão, que a paixão é burra, está apaixonado, está burra, né? Tem que tomar cuidado, porque a paixão, ela é cega e burra. A paixão é um sentimento passageiro. Pastor, e o que dizer então da paixão de Cristo? É outra história. Toda palavra tem a sua etimologia e tem que ser aplicada dentro do contexto da época e como ela nasceu. A palavra, por exemplo, a palavra tentação, ela tem tentador, ela tem uma história. É preciso buscar, pesquisar e estudar com afinco sobre isso. Então nós precisamos ter entendimento, sensibilidade sobre como lidar com cada situação através da palavra do Senhor. Eu amo a minha esposa, mas antes de casar com ela, eu dizia para ela que eu amava também. Eu te amo, eu te amo. Mas para me casar com ela, eu precisei passar por alguns momentos assim e tomar algumas atitudes que demonstrassem amor, mesmo com todas as minhas falhas, e ela também, né? Todos nós, com as nossas falhas, nós precisamos demonstrar em atitudes o nosso amor. Eu me lembro muito bem de uma vez, eu agora estou falando sobre o amor à palavra, que eu comecei a falar com ela, se não me engano, por volta de 11 horas da noite, eu com um celular desse tamanho assim, aquele celular que esquentava, eu punha na cabeça aqui assim, ó, e deitava e deixava ele já assim, que eu já sabia que nós ia varar a noite. A gente estava namorando, ela morando lá em Iturama, 289 por aí, quilômetros. Ela tinha acabado de chegar no hotel onde ela trabalhava, não sei se ela vai lembrar disso, e começou a lavar as panelas lá, que ela lavava também lá, às vezes, depois ia para a recepção, cuidava de tudo, e eu ouvindo aquele barulho de água, o que é isso? Conversando, aquela coisa boa, o amor, fazendo com que aquele tempo de sono, aquela vontade de dormir, mas eu que morrendo de sono, 11 horas da noite, gente, aí foi meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, o telefone não desligava, nem caía a ligação, não caía a ligação. 4 horas, 5 horas, 6 horas, ela saiu do serviço, ela entrou no serviço e nós começamos a conversar, ela saiu, nós estávamos conversando, foi andando na rua e nós conversando, e eu assim, ó, um amor, porque eu não queria parar de ouvir. E aí, chegou um momento que ela entrou na casa dela lá, onde ela estava morando, já foi arrumar lá uma cobertinha, porque ela tinha que dormir, né? E eu também. Gente, amor, você passa horas. Qual tempo você tem dado para meditar na palavra do Senhor? Esse tempo que eu dei, que eu disponibilizei para ela e ela para mim, lendo a Bíblia, será que seria a mesma coisa? Meditando na palavra de Deus, será? E aí ela cobriu, e eu já estava deitado, e tinha escola bíblica no domingo pela manhã, e era de sábado a domingo, eu lembro direitinho.
Isso já tem mais de 12 anos. Que lembrança maravilhosa. Isso supera todas as nossas falhas, nossos erros, né? Hoje a gente vai lembrando algumas coisas e vai valorizando mais ainda. E aí, irmã Stephanie, é numa época em que eu não acreditava mais em casamento. Eu não acredito mais em casamento feliz. Via tantas decepções, passei por decepções terríveis, pensei, casamento para mim já era, nunca mais. Eu quero ficar do jeito que eu estou aqui, daqui para o céu, não quero saber de ninguém. E olha o que foi acontecer. Uma noite inteirinha, falando com a pessoa que eu iria casar com ela. E de repente, vamos dormir, amor? Vamos dormir juntinho, vamos. Aí começou. Aí teve uma vez que ela me contou que ela ouvia eu ouvindo. Ai, amor, mas era tão lindo. Como é lindo ouvir você dormindo e tal. Ela estava sendo bem discreta, que eu acho que eu estava roncando, né? E eu estava atrapalhando ela, porque se ela estava ouvindo, né? E aquilo ficou guardado. E quando ela me contou isso, então, irmãos, amor. O amor pela palavra. Pense bem agora. A palavra de Deus, ela é tudo que nós precisamos. Ela é a raiz de toda a nossa vitória. Primeiro, a fé não existe sem a palavra. E você não consegue nada sem a fé. Abraão, nós cantamos um hino aqui agorinha. Abraão, quem tem a fé de Abraão, né? Ele foi chamado de o pai da fé, porque Deus pediu a ele o único filho que ele tinha, e Deus ainda falava assim: aquele filho que você tanto ama, eu quero ele para mim. E aí ele foi oferecer na mente de Deus. Nós já ministramos aqui, Deus viu Abraão, é claro que de forma conotativa, sentido figurado, Deus viu Abraão matando seu filho. Ele não chegou a matar, mas na mente de Deus, Deus já viu que quando ele levantou o cutelo e já ia acertar, o anjo bradou: Abraão, não faça isso, porque agora sei que tu temes a Deus. Mas a fé de Abraão, ela se perdura, e ela se estende de Gênesis até Apocalipse, e passa por nós, inclusive está passando aqui agora. Este poder da fé só existe por causa da palavra. A palavra do Senhor, ela é tudo que nós precisamos, ela é a raiz de tudo. Isaías capítulo 40, versículo 8 vai dizer, Jesus, no capítulo 4, versículo 4 de Mateus também, Isaías 40 e versículo 8 diz: seca-se a erva e caem as folhas ou as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Ela não cai. Por exemplo, o sol, nesse exato momento aqui, em que estamos falando aqui, ele está brilhando do outro lado da terra. A terra girou em torno de si mesma, e o sol, que está parado no sistema solar, no espaço, no firmamento, ele não está se movendo. O sol não se move, quem move é a terra. A terra está no seu movimento de rotação, girando em torno do próprio eixo, e ao mesmo tempo girando em torno do sol, no movimento de translação. Tudo isso está acontecendo por quê? Porque Deus mandou. E o que Ele fala permanece eternamente, e está permanecendo. A terra tem o seu caminho, que é perfeito e calculado milimetricamente ao redor do sol. Um ano inteiro rodando ao redor do sol. Cada giro em torno do sol, um ano. E cada giro em torno de si mesmo, um dia. Amém? Isso aqui é obra de alguém. Quem é tão organizado para fazer isso? Ela gira em torno de si mesma e ao mesmo tempo girando em torno do sol. Dois movimentos ao mesmo tempo. E quem está fazendo isso?
Ele disse assim lá no início: haja luz. O haja num sentido imperativo. Vixe, eu estou sentindo a presença de Deus aqui muito forte, porque eu estou entrando lá naquela dimensão do poder de Deus, e parece que o meu corpo não vai aguentar. É poder de Deus, por isso que dá vontade de sair pregando, irmãos, para todo mundo ouvir. Por isso que picuinha, divisãozinha, carinha feinha, não pode atrapalhar a nossa fé. A nossa fé não vai ser abalada, porque existe uma palavra, e essa palavra ela não é de homem, ela é de Deus, que está sustentando o brilho do sol até hoje. Ele disse assim, ó, haja luz. Agora imagina aqui, ó, Deus fala aqui no início, ó, no princípio, Ele fala, haja luz. Aí essa voz, ela não é de homem, haja luz. Aí vamos supor, aqui ó, estamos no dia 25, hoje é 25, é? 25 de abril, aqui nós estamos no começo do mundo, certo? No início, na criação, e aqui 25 de abril, para não entender, aqui Deus fala, haja luz, 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 até hoje haja luz, haja luz, a palavra permanece, haja luz, haja luz, haja luz. Você está entendendo que a palavra ela permanece falando, mesmo que nós não estejamos ouvindo, a palavra está, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz, está sustentando o brilho do sol, haja luz. E no céu não precisa de sol, lá na morada do Altíssimo, porque a própria glória do seu corpo ilumina todo o céu. Ele é o Pai das luzes. Então ele falou, luz, vem cá luz, quero você aqui. Que poder é esse? Ele chama, o livro de Jó fala que ele chama os raios um por um pelo nome, raio fulano de tal, venha, raio ciclano, venha, raio beltrano, venha. Eu, sim senhor, os raios. Aí você vê um raio qual esse que caiu aqui hoje, perto aqui, né? Todo mundo saiu correndo, os meninos começaram a chorar lá na casa, ficou tudo desesperado, aquele raio, né? Aquele raio, pum, aquele barulho, Deus chama esse, ó, raio, vem cá, outro raio, que poder é esse? Ele coloca as águas de todo o mar, do oceano, na concha da sua mão, e as nações do mundo todo são como uma gotinha d'água caindo dentro de um balde. Está na Bíblia. Tudo isso pelo poder da sua palavra. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca, de todo o quê? Palavra que sai da boca de Deus. Todo o quê? Palavra que sai da boca de Deus. Em Provérbios tem um versículo que não me lembro aqui agora, do homem vem a preparação, né? As preparações, os planos, mas do Senhor, da boca de Deus vem a última palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, 17 diz, toda a escritura, quer dizer, toda a palavra é inspirada por Deus, é útil para ensinar, que nós estamos fazendo aqui agora, para repreender, e quem não aceita a repreensão e a correção, é burro. Nossa irmão, então eu sou burro, que eu não aceito a repreensão da minha mãe, nem do meu pai, nem de ninguém. Se não aceita a repreensão da mãe, nem do pai, nem de ninguém, nem da mãe, nem do pai, como dirá do patrão quando for trabalhar? Não aceita receber um não. Então quando você for trabalhar, você vai ter problemas seríssimos lá na frente. Cuidado, muito cuidado com isso. Tenha cuidado. Deus está falando, crianças, adolescentes, irmãos, aprendam a aceitar o não de Deus. Lá em Salmos 107, verso 20, vai dizer, Ele enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. O salmista está mostrando aqui que a palavra de Deus cura.
Ele enviou a sua palavra. Diga comigo assim: ele enviou a sua palavra, e então os curou. Vai, e então os curou. Então, nessa noite, Deus está enviando uma palavra para cada um de nós aqui. Quem precisa de uma cura, vai levar a cura pelo poder dessa palavra. Quem não precisa, não vai nem dar muito moral, mas ela está aqui disponível. Isaías 53, versículo 5 diz: mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O que vemos aqui a respeito da palavra? Nós estamos lendo uma passagem que diz que a palavra, diga assim, a palavra que é Jesus, as suas feridas me sararam. Apocalipse capítulo 19, versículo 13, Felipe, vai dizer assim: ele, quem? Jesus, que é a palavra, ele é a própria palavra. Zé Luiz, Jesus é a palavra. Eu sou a palavra. Quem não ama a palavra, não ama Jesus. Ele estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra, Palavra de Deus. Tiago capítulo 5, versículo 15 diz: e a oração da fé salvará o enfermo. Eu estou lendo versículos que falam do poder da palavra na cura da alma, na cura do corpo, na cura do espírito. Então, veja bem: o Senhor o levantará se houver cometido pecados, serão perdoados. São versículos que estão ressaltando como a palavra de Deus pode trazer cura e restauração. E muitas vezes a gente fica esperando um congresso, esperando o resultado do médico, esperando uma irmã que vai lá em casa orar, ou eu vou lá na casa da irmã fulano, do irmão ciclano, para ver se recebo uma cura e uma restauração. E a palavra de Deus está na beira da sua cama. Isto é, se tiver, porque muitas vezes, quando você sai para vir para o culto, você nem sabe nem onde está a Bíblia, fica desesperado: cadê minha Bíblia? Cadê a minha Bíblia? Minha Bíblia! Eu guardo ela só naquele lugar. Por que tirou de lá? Que amor é esse pela palavra, hein? Não sabe nem onde está a Bíblia. Mas eu quero, Senhor, me cura. Fala comigo, papai, fala comigo. Aí Deus fala: vai ler a Bíblia. Não. O irmão fala do lado assim, né? Fala comigo, papai. O irmão fala assim: vai ler a Bíblia, Deus está falando na Bíblia. Não, mas eu quero que ele fale. Então leia ela em voz alta, que você vai ouvir ele falando. De todo jeito Deus está falando. De todo jeito. Glória a Deus. Aprendi, é só balançar aqui. Eita glória. E assim Deus vai fazendo. Para finalizar, Mateus capítulo 8. Meu Deus do céu, falta 10 minutos e Deus vai fechar com chave de ouro isso aqui. Que coisa maravilhosa. Eu vou contar um negócio aqui que vocês vão entender como Deus confirma a sua palavra. Eu tenho certeza que se não tiver um ou dois ou três, todo mundo aqui vai levar uma bênção para casa hoje. Eu estou falando, e só vai levar quem receber pela fé. Irmãos, eu vi um vídeo hoje que o centurião chegou em Jesus chorando e falou assim: vai lá em casa. Não, aliás, o meu criado está doente. Aí Jesus se posiciona para ir na casa dele. Ele falou assim: não, o senhor não precisa ir lá em casa não, porque eu nem sou digno do senhor entrar debaixo do meu telhado. Se o senhor disser uma palavra, só uma palavra, apenas uma palavra, eu sei que o meu criado será curado. Eu chego aqui, o evangelista Reinaldo pega a Bíblia e lê aonde?
nessa passagem. De repente, eu preparo uma mensagem e dentre os versículos está o quê? Essa passagem. O que mais precisa para confirmar que Deus está falando aqui hoje? O que você precisa está na palavra, e você há muito tempo perdendo tempo, porque não abre a Bíblia para ler um versículo, e eu não vou dizer só ler, para meditar naquele versículo que você está lendo. Eu tenho certeza que tem filhos aqui, filhos do tamanho da Sofia, que está prestando atenção, coisa mais linda ali, ó, prestando atenção com detalhe. Filhos que vão olhar para o pai e ter dó, viu, Juliano? Vão olhar para a mãe, para o pai e ter pena e compaixão e falar: meu pai precisa de mim, eu vou orar por ele e eu vou falar só uma palavra: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, só basta o Senhor querer. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso, isso e isso com minha mãe, ou isso, isso e isso com meu pai. Em vez de ficar clamando, reclamando, porque a mãe e o pai não faz isso nem aquilo, você vai falar com Deus para ajudar ela naquilo que você quer que ela faça, que não está no poder dela e nem dele. Você chega e fala assim, com aquele que tem o poder: Senhor, como aquele centurião que estava com seu criado doente, desse jeitinho, Deus gosta das coisas assim. Eu quero dizer para o Senhor, eu também não sou digno, nem que o Senhor me responda essa oração, não sou digno não, eu sou desobediente, eu maltrato, eu entristeço as pessoas, eu entristeço quem me ama, Pai, eu não sou digno. Lá no fundo você tem um senso crítico de justiça, autocrítica, de autojustiça, e você vai ver que você tem falhas. O ser humano, ele tem essa faceta do ser humano, ele consegue sentir quando ele erra. A parte moral, ele sente: eu errei, eu preciso melhorar, tem alguma coisa errada comigo, como é que eu vou fazer? Chega uma determinada idade que, se você não tiver equilíbrio, você vai começar a se desprezar, assim, eu sou todo errado, eu não faço nada certo, tudo que eu faço dá errado. Quebra tudo, põe a mão, começa a dar tudo errado, tudo que eu falo parece que dá errado. Você começa a olhar para você mesmo e falar assim: eu sou péssimo, tudo que eu faço dá errado. Aí você vai começar a reconhecer: como eu faço as coisas erradas, tudo dá errado. Aí você vê que você não é digno nem de que Deus te responda a oração, mas mesmo assim você vai dizer: Pai, mesmo assim, se o Senhor falar uma palavrinha, uma palavra que sair da tua boca, vai acontecer. Sabe por quê? Porque tudo que o Senhor fala, saiu da boca do Senhor, acontece. O leproso estava lá doente, aí Jesus falou: se você quiser, você pode ser limpo dessa lepra. Você tem noção do que é essa doença, irmão? A orelha caindo, pingando, ele tinha que gritar imundo para o povo passar de longe dele, ele fedia. E ele chegar e falar assim: Senhor, aí Jesus se compadece e fala: se você quiser, você pode ser limpo. Sabe o que ele falou? Eu quero. Então, Jesus, seja limpo. E na mesma hora, ele ficou limpo. Uma palavra. Sabe qual é o problema de todos nós? A gente está muito distraído e esquecendo da palavra. É uma mensagem muito simples e muito fácil de entender. Eu estou expondo alguns versículos aqui. Você pode voltar o vídeo que vai ficar no YouTube, quem está aqui, quem vai ver pela primeira vez no YouTube, e anotar esses versículos e começar a amar mais a palavra que tem o poder de cura, curas emocionais, curas físicas, curas espirituais, mudança de hábito de vida, parar de dar trabalho para o seu patrão, parar de dar trabalho para o seu pastor,
parar de dar trabalho para sua mãe, tudo por causa da palavra. A palavra ela é inspirada por Deus e ela é útil. Nós lemos aqui, para ensinar, instruir, corrigir. E quando nós amamos a palavra, a qualidade de vida nossa muda. Até sua respiração, a ansiedade, aquele negócio de acabar com as unhas, tudo, come as unhas, depois está comendo até o pedaço do dedo já. A palavra de Deus vai controlar até a sua ansiedade. Aí você vai dizer assim: pastor, eu não sei ler. Cid Moreira é uma voz muito linda, ele já foi, está na glória, mas ele gravou a Bíblia todinha, não é desculpa, capítulo por capítulo. Ontem mesmo eu estava estendendo roupa, ajudando minha amada esposa, não é sempre que eu faço isso, mas estava, e eu coloquei ele assim no murinho, assim ó, Êxodo capítulo 1, tem a musiquinha para você ouvir. Aí você vai ouvindo a palavra de Deus enquanto está colocando a roupa e sentindo a presença de Deus. Não tem desculpa. A palavra de Deus, ela sara, vivifica, transforma, ela é eterna, é ela que conduz para o céu. Se você quer ter vitória na sua vida, você precisa de fé, e a fé só existe por causa da palavra. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então vai para casa hoje com mais amor, e tem um remédio bom para você e para todos nós que ouvimos essa palavra. É bom de tomar. Você toma esse remédio, sara na hora. Chama, você toma ele, é uma beleza. Chama vergonha na cara. Você toma vergonha na cara e vai amar, pegar a sua Bíblia hoje, antes de dormir, abrir ela e chorar pelo menos uma gotinha de lágrima em cima dela. Tomar vergonha na cara é um remédio muito bom, que aí você vai ler, vai sentir a presença de Deus e vai parar de reclamar com aquilo que está na sua frente. Tome esse remédio, chama vergonha na cara. Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. É uma palavra de reflexão, não é uma palavra de muitas glórias a Deus. Aleluia, que beleza, nossa, que bom, que palavra boa, né? Jesus estava falando uma palavra um pouco dura, meio pesada. Aí alguns começaram a sair e ir embora, né? O que aconteceu? Ele falou assim: vocês também não querem ir embora não? Aí eu não sei se foi Natão ou Felipe, que falou assim: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Então a palavra está aqui, está vendo? Mais um versículo que fala da palavra, que eu não estava aqui no esboço. Ame a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, que qualquer picuinha, qualquer levante, calúnia, pode pegar o seu nome e levar para o Brasil e para o mundo todo, sujar o seu nome tanto que quiser. A palavra vai limpar da boca do mentiroso e também vai limpar na sociedade, e lá na frente verão quem você é, assim como foi com José do Egito. Amém? Amanhã nós temos um dia com a família. Você vai estar com a sua família. Tem um ensaio da mocidade aqui 6 ou 6:30. Vamos marcar mais cedo, vamos ver quanto está isso, né? Que aí quem quiser depois do ensaio ficar com a sua família, ter um momento de lazer. No domingo nós teremos o culto da família. Tem uma novidade que nós vamos fazer aqui, vai ser muito bonito. Vocês vão trazer famílias aqui, tá? Para trazer os vizinhos. Faz amizade com seus vizinhos lá e traz tudo para cá, para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Tem mais algum aviso? Tem algum irmão que quer vir à frente receber óleo, receber unção com óleo? Se quiser pode vir. Se estiver precisando de cura, né, precisando de um milagre, está aqui, ó. O evangelista Reinaldo vai ungir. Ou quiser só uma oração sem unção, o que você sentir, pode vir à frente. Ou se quiser ficar aí também, Deus cura você daí também, tá bom? Do jeito que você achar melhor, mas use a tua fé, em nome de Jesus, tá?
Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pela Tua palavra, pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Senhor venha nos enriquecer com ela, com a Tua palavra, porque dinheiro, poder, liderança, casa, carro, conta gorda, isso é bom, mas não é mais riqueza do que a Tua palavra. Tua palavra traz sabedoria, Tua palavra traz a fé, a Tua palavra traz a vitória, Tua palavra traz paz em meio à guerra, a Tua palavra traz alívio, tranquilidade, e uma paz que excede todo entendimento, uma paz que não deixa, ó Pai querido, o povo não entende, estamos em guerra, mas estamos vivendo a verdadeira paz, por causa da Tua palavra. Que o Senhor possa conduzir o Teu povo para a casa deles, protegidos pelo poder da Tua palavra, que o Senhor venha dar vitória na vida financeira de cada um aqui, no emprego, nas suas finanças, pelo poder da Tua palavra que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que as pessoas que estiverem, ó Pai, sobrecarregadas, estiverem oprimidas, possam receber pelo poder da Tua palavra também, que diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que as pessoas que estiverem com câncer, com doenças incuráveis, tumores malignos, reumatismo, doenças autoimunes, elas recebam a cura pelo poder da Tua palavra aqui agora. Por quê, Pai? Porque a Tua palavra diz que o Senhor, no nome de Jesus, vai arrancar toda a doença, e vai arrancar pela raiz. Aos que crerem, em Marcos 16, versículo 17, a Tua palavra diz: aos que crerem será dado o poder de fazer milagres, expulsarão demônios pela Tua palavra, falarão novas línguas pela Tua palavra, vão orar pelos enfermos e eles serão curados pela Tua palavra. Nós cremos, Pai, e recebemos em nome de Jesus. E todos digam amém. Faça assim com a sua mão, irmão. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor, e vamos para casa alegre, feliz, contente, satisfeito, em nome de Jesus. Amém.